Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um grupo de oração Mãe de Deus. Nessa semana tão especial, né, que nós católicos cristãos estamos vivendo, a Semana Santa. Nessa terça-feira nós queremos então, né, rezar em unidade com toda a igreja. A própria leitura da Palavra de Deus nos sugere nessa semana também vivenciar um pouco daquilo que nós vamos viver no nosso tríduo pascal. Então vamos iniciar um grupo de oração. Meu nome é Mateus, o nome da minha esposa é a Ariana. Estamos juntos aqui então para rezar com cada um de vocês. Nosso grupo de oração, todas as terças, como já de costume, às 20 horas. Iniciamos então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Senhor Jesus, nessa noite, nós já queremos colocar diante da Tua presença, diante da presença dos nossos irmãos, toda a nossa vida, toda a nossa história. Queremos iniciar este grupo de oração entregando toda a nossa vida, entregando as nossas famílias. Nessa semana tão especial, Senhor, a qual vivemos. Vivemos as dores, sim, as dificuldades a qual passastes na cruz, mas também vamos viver no domingo a alegria da vossa ressurreição. Nós vamos te entregando, Senhor Jesus, este grupo de oração. Cada pessoa que está em casa, cada servo deste grupo de oração, cada criança, cada pessoa que reza com nós essa noite. Queremos entregar também, Senhor Jesus, já nessa noite de oração, todos os nossos irmãos que mais sofrem com a pandemia. Todos os nossos irmãos que hoje também estão desempregados, toda essa dificuldade a qual estamos vivendo, Senhor. Nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor pode acolher cada coração aflito, que o Senhor possa acolher nessa noite a nossa oração, mas a oração daqueles que mais sofrem, oração daqueles que estão nessa noite passando por dificuldades internadas nos hospitais, muitos na UTI, familiares desesperados, e a cada um desses nós entregamos essa noite, Senhor. Que nessa noite de oração, Senhor Jesus, nós nos entregamos, que nós entregando também aqueles que precisam desta oração, o Senhor possa realizar as maravilhas, o Senhor possa realizar coisas extraordinárias, curas, milagres, Senhor Jesus, prodígios na vida de cada um deles e nas nossas vidas. Que a esperança não nos falte essa noite e que tenhamos uma noite abençoada por Deus nesse grupo de oração. Que o grupo de oração Mãe de Deus ele chegue a muitos lugares essa noite, onde não há esperança. Não de repente visualizando, né? Nesse momento de oração a qual estamos conduzindo, mas que chegue tão distante nas nossas orações, não visualmente, mas nas nossas intenções, Senhor. A isso nós pedimos essa noite. Vai entrando em cada casa, Senhor Jesus, em cada lar. Entra nos nossos lares, Senhor Jesus, para realizar aquilo que mais é necessário. E essa noite nós te pedimos e te rogamos por cada um dos nossos irmãos. Também queremos nessa noite, Senhor Jesus, louvar a Ti. Louvar o Teu amor, Senhor Jesus, incansável. Nessa Semana Santa nós queremos Te louvar por toda a entrega, Senhor, por todo o amor derramado na cruz. Nós queremos Te louvar pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, que a Tua misericórdia que se estende sobre nós, filhos pequenos, humildes, Senhor Jesus, filhos tão frágeis diante de um Deus tão poderoso e forte. Por isso eu quero Te louvar nessa noite, meu Deus. Louvar pelo Teu amor que nos é derramado. Louvar pelo amor que foi derramado como sangue na cruz, Senhor Jesus, para nos libertar de todo pecado, nos libertar de toda maldade, Senhor Jesus. Para que este sangue venha também sobre as nossas vidas essa noite. Que esse sangue continue sendo derramado sobre cada uma das nossas famílias, Senhor Jesus, para que possamos nos encher dessa graça, deste sangue poderoso, desse sangue que nos cura, desse sangue que nos toca essa noite e nos liberta. Por isso, louvado é o Teu nome, Senhor, por toda a Tua entrega.
Louvado és tu, Senhor Jesus, por todo o amor, por cada gota de suor, Senhor Jesus, eu te louvo. Por cada gota de sangue, Senhor Jesus, eu te louvo. Pelo teu poder, Senhor Jesus, pela tua unção que nos é derramada através do Espírito Santo essa noite. Por isso tudo nós te pedimos, Senhor Jesus. Vem sobre cada um de nós, derramando este sangue precioso sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. O sangue que não tem valor que possamos pagar, porque o maior foi pago por ti, que foi o sangue do amor, o sangue da misericórdia, o sangue da ternura, da doação total por mim, pela minha família, pelos irmãos que agora assistem este grupo de oração, pela minha esposa e por todos, Senhor Jesus, por todos aqueles que reconhecem hoje e sempre que tu és o Deus poderoso, que tu és o Senhor das nossas vidas, o Deus que nos cuida, nos protege e que nos ama imensuravelmente. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, que o teu sangue seja a marca, que o teu sangue seja o selo em cada família, Senhor Jesus, nessa noite. Que o teu sangue seja derramado poderosamente sobre todas as casas, daqueles que creem em ti, Senhor, daqueles que esperam em ti, Senhor Jesus, daqueles que te amam, que te veneram e que esperam todas as maravilhas em ti, Senhor. Porque tudo é teu, Senhor Jesus, e nada é nosso. Tudo vem de ti, Senhor Jesus, tudo que é bom, tudo que é bondoso. Nós, limitados, Senhor Jesus, não podemos dar, mas tu, Senhor, na tua grandeza e no teu amor. Por isso, louvado seja, tu nos dá gratuitamente este sangue sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. E já nessa noite, Senhor Jesus, te pedimos que, além da tua misericórdia que se estende sobre as nossas vidas, nós te clamamos, Senhor Jesus, pois tu és o batizador no Espírito Santo. Deixasse como promessas o teu Espírito, Senhor Jesus, para que estivesse com cada um de nós todos os dias. Essa foi a grande promessa, Senhor Jesus, que deixasses para os teus apóstolos e discípulos, e deixasses para todo o povo que crê em ti. A graça do teu Espírito Santo, o amor que vem do céu e nos abraça num formato a qual não podemos ver, Senhor Jesus, mas podemos sentir. Sentir a tua presença, a presença do teu Espírito, sentir a tua presença única agindo dentro de cada um de nós de uma forma extraordinária, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo possa realmente agir em nós. Nós queremos nessa noite, Senhor Jesus, dar liberdade total ao teu Espírito a nos conduzir. Queremos estar aqui de ser conduzidos pelo teu amor, conduzidos pela tua graça, mas na unção do teu Espírito. Unção única que essa noite é derramado sobre cada um de nós. Uma unção poderosa, Senhor Jesus, um fogo que venha para abrasar, Senhor Jesus, em nós. Como aquele fogo que em Pentecostes fez com que a tua igreja começasse a caminhar, Senhor. Nós que estamos aqui também no início de caminhada, porque a cada dia é um novo início, porque a cada momento é um novo início de caminhada em ti, porque somos imperfeitos, mas o teu Espírito, Senhor Jesus, nos leva a condições de ser mais perfeitos, Senhor Jesus, mesmo como humanos, ser mais santos, Senhor Jesus. Por isso nós te clamamos nessa noite, que o teu Espírito Santo venha nos batizar, que o teu Espírito Santo venha nos ungir, que o teu Espírito Santo venha nos fazer e realizar em nós as maravilhas, Senhor Jesus, que você espera de cada um de nós, meu Senhor, para que possamos ser mais santos, agradáveis aos olhos de Deus, para que possamos dar o nosso sim cada vez com mais fervor no coração, nessa caminhada de igreja. Aqueles que são servos de grupo de oração, aqueles que não são, estão nos assistindo nessa noite, aqueles que estão nas casas, peça nessa noite poderosamente o batismo do Espírito Santo.
Que o Espírito Santo de Deus venha agir em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha poderosamente marcar, selar os nossos corações com as bênçãos e graças derramadas do céu essa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vá rezando isso, meu irmão. Você que está em casa, você que está agora nos assistindo, eu te convido a erguer os teus braços, erguer as tuas mãos como quem pede uma graça. Peça agora a graça do Espírito Santo a agir em ti. Peça nesse momento que o Espírito Santo venha te batizar, como em Pentecostes batizava a nova igreja, a primeira igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja escolhida do Senhor, a igreja iniciada pelos apóstolos, a igreja iniciada por aqueles que se colocaram e colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Eles eram batizados onde havia medo, onde havia desespero, já não havia mais, então, após o Espírito Santo, onde existia a insegurança e os medos dos apóstolos foram derramados, foram derrotados, todas as coisas ruins que viam sobre as vidas deles a partir do Espírito Santo, e eles se tornaram novos, eles se tornaram homens, se tornaram mulheres que começaram a pregar o Evangelho com suas vidas, pregar o Evangelho não só com a palavra de Deus, mas com palavras que faziam as pessoas se converterem. E nada mais justo do que nessa semana, semana de conversão, semana santa, semana na qual o Espírito Santo há de agir poderosamente de novo sobre a igreja de Cristo e levantar homens e mulheres que estão caídos com medo, homens e mulheres que estão desesperados pelo medo dessa pandemia e tantos outros medos. Aqueles que estão em casa desesperados muitas vezes, com depressão, num desânimo muito forte, que nessa noite o Espírito Santo seja a nossa força, que nessa noite o Espírito Santo venha agir sobre cada um de nós, venha nos tocar, venha nos moldar conforme a vontade de Deus. Por isso pedimos, Espírito Santo, batiza-nos nessa noite. Batiza minha alma, ó Espírito Santo. Eu, Mateus, que sou tão fraco e pecador, eu me reconheço tão humano e tão pequeno diante desse Deus tão grandioso. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem agir sobre a minha vida, porque eu sou nada. Eu sozinho não sou nada, Espírito Santo. Transforme a minha vida, ó Espírito de Deus. Transforme a minha esperança. Transforme a vida de cada um dos meus irmãos que nos assistem e que nos acompanham nesta oração. Ó Espírito Santo, vai entrando nas casas. Ó Espírito Santo de Deus, vai entrando em cada lar. Vai agindo sobre cada irmão, sobre cada irmã. Vai agindo sobre os filhos dessas pessoas que estão desesperadas em casa. Muitas porque os filhos estão nos mundos das drogas, estão no mundo jogados, perdidos, meio como se estivessem abandonados. Mas nós te conhecemos, ó Espírito Santo de Deus. Nós te conhecemos, Senhor, sabemos que não há ninguém à margem, não há ninguém fora da tua graça, não há ninguém esquecido diante da tua graça, Espírito Santo, não há ninguém fora da presença de Deus, porque o Senhor, Ele nos acolhe nessa noite, porque o Senhor acolhe a cada um de nós nessa noite, independente dos nossos problemas. Independente das nossas limitações, o Espírito Santo quer nos batizar. O Espírito Santo, depois de todo esse tempo de quaresma, nesse tempo novo de quaresma, mais uma quaresma, o Espírito Santo quer nos renovar. O Espírito Santo quer converter os nossos corações na direção do Deus Santíssimo. Por isso vai agindo o Espírito Santo em nós. Vai agindo o Espírito Santo em cada casa, vai agindo o Espírito Santo em cada lar.
Vai agindo o Espírito Santo em cada jovem que nos acompanha essa noite. Vai agindo o Espírito Santo em cada família. Famílias que muitas vezes estão desesperadas, pedindo apenas um sopro de vida. E Tu és a vida, Tu és o sopro de Deus nas nossas narinas, a nos dar vida, Espírito Santo. Vida espiritual. Nós clamamos por essa vida, Espírito Santo de Deus, porque queremos ser renovados pela Tua unção. Oriaralabayere shuriala kandaralabayere suyeriarala. Orialahayere shuriaralabayere canta lalayere. Orialabahayere shuriarala cantariarala suriarala. Orialabayere shuriarala cantariarala lalayere. O suriaralahayere cantaralabariarala yere shuyeriala yeriaralaba. Oriala yere suye kandaralaba yeriala yere shuriala. O yariarala yere suriarala. Que no silêncio do nosso coração nós possamos neste momento silenciar nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos falar. Então fala, Senhor, o Teu povo te escuta. Fala dentro do coração dos Teus filhos. Fala para cada um, Senhor, intimamente nessa noite. O Senhor me mostra uma mãe muito preocupada com o filho. O filho que já esteve no mundo das drogas e que já há algum tempo não estava mais, não tinha mais usado nenhum tipo de droga. Mas você, mãe, que está escutando isso agora, e que você tem ficado desconfiada, aflita, muitas vezes perdida, você que chora muitas vezes com medo que o teu filho possa ter voltado. O Senhor pede que você continue orando, rezando, para que nenhuma fraqueza, para que esse jovem ele possa ter a força, é você dobrar o seu joelho como mãe. Dobrar o joelho em oração. Nas noites antes de você dormir, a cada manhã quando você inicia um novo dia, em muitos momentos da tua vida, que você dobre o joelho e ofereça. Ofereça o seu filho em cada Eucaristia que você participar, em cada missa, em cada Eucaristia, no momento da consagração do Padre, naquele momento a qual o Padre levanta o cálice com o vinho que já não é mais vinho, mas é o próprio sangue de Cristo. Naquele momento que você entregue, diga o nome do seu filho para o Senhor e entregue ele. Entregue em oração, entregue na Santa Missa, para que nenhum mal volte a bater a tua tenda, a bater a tua casa, o teu lar. Não adianta ficar afligida, preocupada. Ore, reza, entrega nas mãos do Senhor. Entregue Ele em cada comunhão, em cada Eucaristia, aos cuidados do Senhor. Que Deus vai fazer a obra, que Deus vai fazer a diferença, que Deus vai realizar a graça na vida do teu filho.
Surieri alaba yere canta la 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 yeri ara la yeri ara laba. O Yeshua alaba yere canta la yere re. Yeshua ara laba yere canta la yere re. O yera laba yere canta la yeri ala la yara la. Ore. Reze agora. Eleve a sua oração aos céus. Clame ao Espírito Santo. Você que ora em línguas, ore. Mas se derrame agora diante do Espírito Santo. Reze com força, reze com fé neste momento. Peça o batismo, ore em línguas, solte a tua voz. Faça este clamor nessa noite. Ore, ore, meu irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo se você estiver nessa noite sozinho na sua casa. Reze conosco, reze sim. Conduza a sua oração neste momento. Fale para o Senhor. Se você estiver sozinho, não tenha vergonha, não tenha medo. Fale para o Senhor nesta oração a tua necessidade, aquilo que você mais precisa, aquilo que você deseja de Deus na sua vida. Ore alabayere shuyeri alala yerere labayere cantarala. Uyarala yere shuyere cantarala la yerere. Yeshua alaba yere suriara la yere cantara la. Uyara la yere la bala ye. Yeshua la yere lele. Nós já vamos te agradecendo, Senhor Jesus. Humildemente eu te agradeço, Senhor Jesus, nessa oração. Agradeço o poder do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que acompanha esta oração. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada servo deste grupo de oração. Nós sabemos, Senhor, que não é as nossas vontades, mas que é a Tua vontade, Senhor Jesus. A nossa vontade, Senhor, como igreja, como servo, era de estarmos reunidos numa igreja com todo o Teu povo, louvando-Te, Senhor Jesus, lá dentro do Teu templo santo, lá dentro do Teu templo sagrado, Senhor. Mas estamos nas nossas casas neste tempo. Nós temos na nossa casa, onde também é templo do Teu Espírito Santo, onde também Tu faz morada, Senhor Jesus, na nossa primeira igreja, que é o nosso lar no meio da nossa família. Por isso, obrigado, Senhor Jesus. Mesmo nas dificuldades, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por esta oração. Louvado seja Tu, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo que nos preenche, que nos enche de alegria, que nos enche de zelo pela Tua igreja, meu Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo, Senhor. Eu te agradeço nessa noite. Bendito seja o Teu santo nome, para todo sempre. Amém. Irmãos, também é momento de nós vivermos, nesta Semana Santa, e é tempo de rezarmos juntos, rezarmos forte, rezarmos realmente no poder do Espírito Santo, para que cesse sobre a terra todo esse mal, tudo aquilo que nos afasta das nossas famílias, que nos afasta e muitas vezes faz a gente também negar a graça de Deus sobre a nossa vida. A palavra que Deus tocou no meu coração hoje durante o dia, enquanto eu rezava, Rezava pedindo que Deus confirmasse o que Ele queria para essa noite. O que Deus queria que a gente pudesse partilhar hoje neste grupo de oração. A palavra que veio está no Evangelho de São João, no capítulo 18, no versículo de 14 a 27. João 18, de 14 a 27.
A palavra de Deus quer nos dizer assim. Não quer nos dizer, ela nos diz assim essa noite. Caifás, fora quem dera aos judeus o conselho. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho. Convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outros discípulos. Este discípulo era conhecido como do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não o sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. E Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá e aquecendo-se. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote: Parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez. E imediatamente o galo cantou. Irmãos e irmãs, essa palavra para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a gente vai finalizando o grupo de hoje. E a gente podia falar muitas coisas para pregar essa palavra neste grupo de oração essa noite. O próprio tema ele é bem sugestivo aqui na Bíblia da Ave Maria, dizendo que é as negações de Pedro. Aqui conta parte de um dos momentos que nós consideramos, e provavelmente foi, muito difícil para Jesus. Desde a última ceia, após Judas sair para entregar o Senhor, Jesus ele já preparava os seus apóstolos na última ceia, ele já conversava com eles, já explicava que a hora tinha chego e que muitas coisas iriam acontecer. E uma delas é dizer a Pedro que ele o negaria. Mas aqui do capítulo 14 ao capítulo 27, irmãos, aqui há muitas pregações que a gente pode fazer. Há muitas coisas aqui nessa palavra que querem dizer para cada um de nós alguma coisa, mas o que mais me toca nesse dia de hoje, nessa Semana Santa, porque nós vamos vivenciar isso agora no Tríduo Pascal. Toda essa entrega, toda a força que Jesus teve para se colocar diante do povo aqui, na cruz, mesmo sofrendo blasfêmias, aqui mesmo, levando uma bofetada de um dos guardas do sumo sacerdote,
Só que o mais interessante disso tudo é que nada parou Jesus, nada o desanimou, porque ele sabia da missão que tinha. E a grande missão de Jesus era salvar salvar a Ariana que está aqui, as nossas filhas, e você que está na sua casa. A missão de Jesus era muito maior do que, de repente, os seus próprios medos, porque ele se entregaria sim. Ele sabia que iria sofrer. Jesus, ou melhor, o Pai já tinha revelado a Jesus de tal e qual morte deveria ele passar para que se cumprisse a vontade de Deus de salvar toda a humanidade, suas pequenas criaturas, mas para que isso, olhando para Jesus na cruz, a gente pudesse ter a coragem de mudar de vida, de deixar a vida ser transformada por este sangue libertador. E nessas palavras aqui a gente poderia muitas vezes nos escandalizar quando a gente escutava, e eu mesmo como cristão, muitas vezes me escandalizei escutando isso. Na Sexta-feira Santa, essa narração dizendo que Pedro negou Jesus. Como que um homem que caminhava com Jesus, aquele que foi escolhido, que foi chamado a caminhar com o Mestre, que viu Jesus realizar tantos milagres, que viu Jesus multiplicar pão para uma multidão, que viu Jesus curar leprosos, que viu Jesus levantar coxos, aleijados, pessoas que não tinham mais esperança e o Senhor levantava. E Pedro era testemunha ocular de tudo isso que o Senhor fez. Não só Pedro, mas Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas, enfim, todos aqueles 12 que o Senhor tinha escolhido para caminhar junto dele. E neste momento, uma das palavras também diz aqui em São João, que, se não me engano, no capítulo 17, de que na cruz ele estaria sozinho. Que naquele momento em qual, como se ele mais fosse precisar dos seus amigos, ele seria deixado sozinho. E a questão para nós refletirmos nessa terça-feira santa nessa terça-feira santa, está se aproximando a sexta, está se aproximando de mais uma vez nós cristãos católicos vivenciarmos novamente todas as dores, todo o trajeto doloroso do Calvário até a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus. E depois, para a honra e glória do Pai, a ressurreição do Filho. Mas chegou a hora de nós olharmos para dentro de nós e ver o qual e o que eu tenho feito para negar Jesus nos dias de hoje. Qual é a grande bofetada que eu dou no rosto de Jesus? Porque essa bofetada ela quer dizer muitas coisas para nós. E uma delas é dizer que o povo judeu, o povo a qual Jesus tinha a missão de salvar, tinha a missão de pregar o evangelho, de pregar o reino de Deus, de pregar a salvação, de pregar o céu. Era para esses judeus que esbofetearam o Senhor durante esses 3 anos de vida pública de Jesus, de Deus, porque era Deus no meio do povo. E essa bofetada realmente é a mesma coisa que cada um de nós pode fazer hoje, virar as costas para Jesus. Saber que ele passou por tudo isso e vamos relembrar isso nessa semana e ainda continuamos virando as nossas costas para Jesus em coisas pequenas. Muitas vezes em coisas maiores, coisas grandiosas, mas em coisas tão pequenas. A gente muitas vezes não consegue falar a verdade. Muitas vezes a gente não consegue defender nem mesmo a nossa fé, defender os princípios da igreja. Tá cheio de cristão por aí falando que defende a igreja, que é da igreja, mas defende muitas coisas que são contrárias à doutrina da nossa fé, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está no catecismo da igreja. Cadê o cristão de verdade que defende a vida? Cadê o cristão de verdade que defende a família? Nós viramos as nossas costas para Deus quando não defendemos, quando nos colocamos e nos nivelamos como mundo e dizemos assim, não, realmente, Deus veio para todo mundo, Deus é amor, realmente veio e morreu para todo mundo, mas para que os nossos corações se convertessem,
para que a gente pudesse virar de novo cinza, nada diante da presença dele. E agora a gente possa ter a coragem de defender a nossa fé, defender as nossas famílias, defender as nossas crianças. Tá cheio de cristão na igreja defendendo o aborto. E quer falar em família, amados. É a hora de converter os nossos pensamentos. É hora de convertermos o nosso coração. É hora de convertermos pela palavra de Deus, não é por aquilo que eu tenho falado essa noite, não é pelas minhas palavras, mas é pela palavra que se encontra no livro santo, nesses 73 livros que compõem a nossa Bíblia e que muitas vezes nós não queremos ler, nós não queremos nos aprofundar. Lemos vários livros na nossa vida toda, mas a palavra de Deus nós não temos intimidade alguma e viramos cristãos que falamos qualquer coisa, não defendemos nada e deixamos a desejar e o mundo nos engole. Qual é o tipo de cristão que eu sou? Eu, Mateus, eu falo para mim neste momento. Eu sou aquele que continua negando Jesus. Não adianta eu me escandalizar com Pedro, porque andou com Jesus. Porque hoje o Mateus também, ele é conhecedor da palavra de Deus. Hoje a Ariana é conhecedora da palavra de Deus e ela sabe que essa palavra há de pesar sobre nós no nosso último dia. No dia de nós voltarmos ao Senhor, nós vamos prestar a conta daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. E nós, como cristãos, estamos dando ainda bofetadas no rosto de Jesus? Para que Ele nos mostre o outro lado? Não o outro lado para levar uma outra bofetada, mas mostrar um outro lado, o lado que nos mostra e que nos ensina que devemos nos defender e defender aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus. O povo cristão foi chamado para defender aquilo que é de Deus, aquilo que é santo e é imutável aos olhos de Deus, porque está na palavra. Como que eu nego o Senhor? O que eu tenho usado na minha vida para negar Jesus? Muitas vezes, dentro da igreja, eu não nego o Senhor, eu sou um homem de Deus. Mas lá fora, aonde eu preciso testemunhar a vida santa de Cristo, onde eu preciso testemunhar as maravilhas que Jesus fez na minha vida e pode fazer na vida de um irmão que está muito precisando da palavra, nós negamos Jesus. Escutamos as pessoas blasfemar hoje ainda. Escutamos as pessoas brincar com Jesus. Vamos para frente da TV e vimos, numa brincadeira de carnaval de muito mau gosto, uma imagem, um personagem de Satanás arrastando Jesus por uma avenida e ainda dizemos, mas é só um teatrinho, é só uma brincadeira. É nessas horas que a gente precisa mostrar aquilo que Pedro não teve a coragem. Mas Pedro não teve a coragem, sabe por quê? Porque Pedro não era conhecedor da força do Espírito Santo de Deus. E aqui fica, irmãos, para mim, Mateus, para Ariana, para você que está em casa. Não quer negar Jesus igual Pedro, não quer negar a sua palavra, não quer negar aquilo que é imutável aos olhos de Deus, que é a sua própria palavra. Não quer negar Jesus? Caminhe com o Espírito Santo. Caminhe com o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo te mostre as estradas a qual você deve percorrer nessa sua vida. Eu na minha e você na sua, meu irmão. Lá Pedro não tinha noção da força, do poder do Espírito Santo. Realmente Pedro ali era como se ele estivesse sozinho, porque Jesus estava sendo lá, podemos dizer que julgado, mas não, porque eles já tinham dado julgamento, os judeus já iam matar Jesus, amados. Aqui Jesus já estava julgado, sim. Aqui essa história de que foram levar a Caifás, foram se aconselhar com Anás, era tudo bobagem. Jesus, pelos judeus, pelo seu próprio povo, Jesus já estava condenado, sim. O que eles tinham era medo, mas já estava condenado. E olhando para essa cruz, irmãos, aqui, olhando para Jesus, aqui, ainda pregado na cruz, o que nós podemos fazer para não negar Jesus? O que nós podemos fazer para que o Espírito Santo nos dê força
e coragem de cristãos autênticos, verdadeiros, originais, para que possamos testemunhar e mudar a vida de tantas pessoas e de tantas famílias. Vamos nós encerrar este momento de oração agora, irmãos. Este momento ao qual vamos encerrando o grupo de oração, pedindo pela cruz de Cristo a graça, a unção, a força, a coragem, que o Espírito Santo venha introduzir dentro de cada um de nós, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos ser a força necessária, que o Espírito Santo venha ser a coragem que eu tanto preciso, que o Espírito Santo venha ser a boca a falar, a defender a Jesus Cristo. São Padre Pio já dizia que cada vez que pecamos, nós continuamos pregando mais uma vez Jesus na cruz, nós conseguimos deixar mais uma vez Jesus lá no Calvário sofrendo, e esquecemos que a nossa vida de cristão é remetida a um Deus que não morre, não termina na cruz, nem no sepulcro da Sexta-feira Santa, muito pelo contrário, porque Jesus há de ressuscitar, viveremos isso no sábado de Páscoa, no sábado santo e no domingo de Páscoa. É o domingo da aleluia. É o domingo da glória de Deus. Então eu te peço, meu irmão, para que a gente tenha essa coragem, para que a gente tenha essa força olhando para a cruz de Cristo. Você que está em casa neste momento, peça que essa cruz derrame sobre vós o Espírito Santo. Que da cruz venha a força do Espírito de Deus, que da cruz emane todo o poder do Espírito sobre a sua vida, para que nessa Semana Santa, nesses últimos dias, a qual antecedem a crucificação e morte e ressurreição do Senhor, nós possamos estar tão íntimos desse Deus maravilhoso, que possamos colocar na cruz de Cristo as nossas fraquezas, a nossa pequenez, os nossos pecados, as nossas falhas humanas, e pedimos ao Espírito Santo essa força, que possamos reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, para que possamos ser libertos pela cruz de Cristo e possamos viver a ressurreição do mesmo através do Espírito Santo. A cada dia testemunhando o amor de Deus, a ternura de Deus por todos os lugares a quais nós fomos e somos chamados a passar ao longo da nossa vida. Que essa força comece então hoje na nossa vida. Se não começou ainda, que comece hoje. Se já começou, que ela seja renovada pelo poder da cruz de Cristo. Que o Espírito Santo, que é o Espírito da renovação, ele nos renove. Que o Espírito Santo nos coloque força, nos coloque unção necessária para nunca mais negar que somos cristãos, que somos o povo de Deus, que precisa levar o Evangelho de Cristo nas nossas ações, com a nossa coragem, com a força que vem de Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre os nossos corações e nos renove, nos transforme, nos converta, Senhor. Nos modele conforme os moldes de Deus, conforme os moldes de Cristo para esta vida, conforme o teu molde, ó Espírito Santo. Transforma-nos, transforma-me, renova-me, faça-me novo, faça-me um homem mais presente na tua graça, faça-me um homem renovado pelo poder da tua palavra, para que eu não te negue, Senhor Jesus, em nenhum momento da minha vida, para que eu tenha a coragem de dizer que Tu é o meu Deus, o meu Salvador e o Senhor da minha história. Amém. Então, irmãos e irmãs, termina por aqui então nosso grupo de oração nessa terça-feira santa. Que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos guie e nos proteja e nos leve ao caminho de Deus.
A ressurreição existe? Existe. E é linda, maravilhosa. Deve ser festejada, celebrada, comemorada por nós cristãos que acreditamos nesse Cristo. Mas não esqueça que, para que a ressurreição pudesse acontecer, Jesus ele derramou o seu sangue poderoso sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Viva isso, católico, viva isso na quinta-feira de lava-pés, não só lava-pés, mas da instituição da própria Eucaristia, do próprio corpo e sangue de Cristo. Viva isso nessa quinta. Se tiver com vontade, chore na sexta, as dores do Calvário, chore, não tem problema não, pode chorar. Chore as dores de Cristo, chore como tantos santos choraram olhando para o Calvário, mas tiveram suas vidas transformadas e mudadas, configuradas a partir de Cristo. Mas não esqueça de sábado do fogo santo, domingo de aleluia, domingo de Páscoa, de buscar o Cristo ressuscitado na tua santa igreja, ou melhor, não na tua, não só na minha, mas na santa igreja dele, que ele instituiu por vontade e por desejo e por amor. Buscamos o Cristo ressuscitado, mesmo sofrendo as nossas cruzes e as nossas dores, mas buscamos o Cristo que vive e reina no meio de nós. Amém. Fique com Deus, uma boa noite, uma Semana Santa abençoada, um abençoado Tríduo Pascal, e que tenhamos fé e coragem de ir todos os dias desses dias, se possível. Se não possível, acompanhar pelo Facebook, aqui na nossa paróquia, né, na paróquia São Domingos, as missas estarão acontecendo, serão transmitidas pelo Facebook. Não deixe de viver estes momentos junto de Cristo. Mas não esqueça domingo. O domingo de Páscoa é o domingo do Senhor, é o domingo da ressurreição. Não é domingo do coelhinho da Páscoa não, cristão. É domingo da vida de Cristo, da ressurreição e da nossa esperança de ressurreição. Buscamos antes de festejar, se possível, né, ainda festejar com as nossas famílias nesse tempo de pandemia. Muitas famílias não conseguirão se reunir, mas na oração Deus nos reúne, Deus nos junta, Deus nos une. Vamos rezar, vamos acompanhar o tríduo, se não for possível na igreja, pelas limitações que temos hoje, né? Pelas dificuldades de estarmos todos na igreja, mas não vamos deixar de rezar e de buscar o Cristo ressuscitado para a nossa vida. Amém. Irmãos, fique com Deus, uma boa e santa Páscoa para todos nós, que Deus nos converta neste tempo, que Deus nos transforme nesse tempo e que Ele também nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão da sua mãe, que viu todos os sofrimentos, mas que esperou e aguardou a ressurreição também do Filho amado. Que Nossa Senhora nos proteja, que Nossa Senhora interceda pelas nossas famílias e que nós possamos continuar na presença desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.